O mundo está a acelerar à velocidade digital. A acelerar para um futuro habitado por sociedades cada vez mais eficientes e conectadas. Neste mundo, um país com competências digitais é um país com pessoas mais incluídas, mais participativas e mais capacitadas. As competências digitais estão também ligadas à empregabilidade. Uma população mais ativa gera empregos novos, produtos inovadores e mais mercados, promovendo atividades económicas mais competitivas e robustas. Uma população mais qualificada será capaz de encontrar empregos mais gratificantes no presente e no futuro. Na era digital, cada país deve ser um agente ativo para a produção de novos conhecimentos. Para garantir um melhor posicionamento na Europa e no mundo, não podemos esperar para saber quais são as novas tecnologias. Temos que criá-las, trabalhar nelas e com elas. Estará Portugal preparado para o futuro? Portugal está ainda abaixo da média europeia nas competências digitais. Tem uma elevada percentagem de cidadãos que nunca acedeu à internet. No emprego, existe uma baixa percentagem de pessoas com competências digitais básicas, assim como especialistas TIC. São poucos os portugueses que utilizam a internet no trabalho e em outras atividades do dia-a-dia. Estamos no grupo de países da Europa onde as empresas investem menos em investigação e desenvolvimento. É preciso mudar este cenário e temos capacidade para o fazer. Atualmente, Portugal debate-se com 3 desafios: garantir a literacia e a inclusão digitais para o exercício pleno da cidadania, estimular a especialização em tecnologias e aplicações digitais para a qualificação do emprego e uma economia de maior valor acrescentado, produzir novos conhecimentos em cooperação internacional. Para responder a estes 3 desafios e colocar Portugal no topo dos países europeus em competências digitais, a iniciativa Portugal InCode 2030 propõe um vasto conjunto de ações estruturadas em 5 eixos. Eixo 1. Inclusão. Estimular a generalização do acesso às tecnologias digitais a toda a população para a obtenção de informação, comunicação e interação. Eixo 2. Educação. Assegurar a formação das camadas mais jovens da população através do estímulo e reforço de competências digitais em todos os ciclos de ensino e de aprendizagem ao longo da vida. Eixo 3. Qualificação. Capacitar profissionalmente a população ativa, dotando-a dos conhecimentos necessários à integração no mercado de trabalho, que depende fortemente de competências digitais. Eixo 4. Especialização. Promover a especialização em tecnologias digitais e aplicações para a qualificação do emprego e a criação de maior valor acrescentado na economia. Eixo 5. Investigação. Garantir as condições para a produção de novos conhecimentos e a participação ativa em redes e programas internacionais de investigação e desenvolvimento. A iniciativa Portugal InCode 2030 pretende colocar o país numa posição cimeira no contexto internacional, participando em redes de colaboração científica e tecnológica e nos fóruns internacionais, União Europeia, OCDE e ONU, com o objetivo de alcançar maior visibilidade, contribuir para a abertura de novos mercados e atrair talento. A capacitação em competências digitais da população portuguesa é um grande desafio em várias dimensões: políticas, económicas, culturais e sociais. É uma missão exigente que requer mobilização e conjugação de esforços das diferentes áreas da governação e da sociedade civil, com metas bem definidas. Identificamos o desafio, conhecemos os obstáculos, apontamos as metas. Contamos convosco para as atingir. Muito bom dia e sejam bem-vindos ao Convento São Francisco, espaço que acolhe durante o dia de hoje a primeira conferência do Fórum Permanente para as Competências Digitais. Refira-se que este é o primeiro grande encontro de âmbito nacional que lança um olhar profundo sobre esta matéria, trazendo à região centro do país esse debate. Trata-se de uma iniciativa organizada pelo Fórum Permanente para as Competências Digitais e é uma enorme honra receber-vos aqui. E em nome do seu presidente, Rogério Carapuça, e da organização, muito obrigada pela vossa presença. Passo de imediato a palavra a Rogério Carapuça
Presidente do Fórum Permanente para as Competências Digitais. Muito bom dia. Senhora Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Senhor Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Senhor Ministro da Educação, Senhor Secretário de Estado das Autarquias Locais, Senhor Presidente da Câmara de Coimbra, nosso anfitrião nesta conferência, Senhora Deputada, Senhoras e Senhores Autarcas, Senhor Subdiretor-Geral Mário Campo Largo, da Comissão Europeia, Senhoras e Senhores Dirigentes da Administração Pública, Senhor Coordenador do Encode 2030, caras e caros amigos. As minhas primeiras palavras são para agradecer à Câmara Municipal de Coimbra, parceira desta conferência, pela sua colaboração, pela hospitalidade em nos acolher neste belo convento de São Francisco. Quero também agradecer à equipa que organizou esta conferência, ao Secretariado Técnico da FCT, aos vários dirigentes de organismos da Administração Pública que connosco colaboraram, à equipa executiva da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações, aos parceiros desta iniciativa. A revolução digital está em marcha. De todas as revoluções a que assistimos na história da humanidade, esta é a mais rápida, a mais caótica e as que promove transferências de valor de maior significado em intervalos de tempo mais curtos. Esta revolução tecnológica é uma certeza, como também o são os impactos da sua chegada às nossas vidas, às nossas sociedades, aos negócios, à cultura, à forma de governar. As consequências desta revolução para o emprego serão, pelo menos tão importantes como os foram, as transformações ocorridas na sequência das revoluções anteriores. Antes da Revolução Industrial, por exemplo, a maioria da população ativa dos vários países dedicava-se à agricultura. Hoje, passado várias fases de industrialização, nos países desenvolvidos, apenas 5 a 8% da população ativa trabalha na agricultura. O emprego deslocou-se assim para a indústria e para os serviços, do campo para as grandes cidades, do interior para o litoral. A revolução digital terá alterações da mesma magnitude, mas de uma forma mais rápida e com contornos que exatamente ainda desconhecemos. Não há como ficar à espera destas mudanças. Elas estão a acontecer todos os dias. Muitos postos de trabalho serão substituídos por novos, criados a uma velocidade nunca vista. Mas os novos postos de trabalho que serão criados sê-lo-ão para pessoas muito mais qualificadas. As qualificações para o digital contam-se entre as que terão um papel mais decisivo, não apenas para se obterem melhores empregos, mas para se obter um emprego. Portugal vai responder a esta oportunidade, porque esta é uma batalha que não se pode perder, dado o seu potencial transformador e, por isso, todas as instituições públicas, privadas, sociedade civil e indivíduos serão chamados a desenvolver e a desempenhar o seu papel. O Governo criou este ano a iniciativa Encode 2030 para promover as qualificações digitais, de forma a responder aos desafios a que me refiro, colocados pela revolução digital. Esta iniciativa visa incluir, ensinar, qualificar, especializar os portugueses e incluir Portugal entre o grupo dos países mais inovadores. No âmbito desta iniciativa foi criado o Fórum Permanente para as Competências Digitais, que é o seu mecanismo de divulgação e avaliação de resultados. Fui convidado a presidir esse fórum e é nessa qualidade que vos dou as boas-vindas a esta nossa primeira conferência. O Encode 2030 está a dar os seus primeiros passos. Assim, naturalmente, esta primeira conferência ainda não visa mostrar resultados, mas antes mostrar os objetivos e mostrar alguns projetos já em curso no país, por via da sociedade civil e das instituições públicas, que se enquadram no espírito e no programa desta iniciativa. O Sr. Primeiro-Ministro não poderá estar presente por razões de agenda imponderáveis e de última hora. Como sabemos, está a receber o Sr. Presidente de Itália. Antes, assim sendo, após esta sessão de abertura, que será encerrada pelo Sr. Ministro da Ciência e Tecnologia e pela Sra. Ministra da Presidência e Modernização Administrativa, visitaremos a área de exposições. Em paralelo com esta conferência, funcionará, portanto, essa área de exposições, já referida,
que visa mostrar os projetos que já se encontram em curso e que se enquadram nos objetivos do WINCODE e que estão a ser levados a cabo por várias instituições da sociedade civil e instituições públicas. Elas mostram que o país não está nem estará parado, mas plenamente empenhado na sua contribuição criadora com vista a atingir os objetivos propostos. A nossa conferência será encerrada no final do dia com a intervenção do Sr. Ministro da Ciência e do Ensino Superior. No final da manhã, após uma sequência de painéis, a parte da manhã da conferência será também ela encerrada pelo Sr. Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, que a enquadrará no âmbito da Agenda Portugal 2020. No futuro, este fórum será um mecanismo de accountability do WINCODE 2030. Prestará, assim, contas a toda a sociedade a que se dirige. Criar um mecanismo para garantir esta prestação de contas pelo WINCODE é a missão deste fórum. Mostrar o que está a ser feito, como e porquê, e promover a avaliação do respectivo impacto. O cumprimento desta missão começa hoje, com esta primeira conferência. Bem-vindos e muito obrigado. Toma a palavra Pedro Guedes de Oliveira, coordenador global da iniciativa InCode 2030. Sra. Ministra da Presidência da Modernização Administrativa, Sr. Ministro da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, Sr. Ministro da Educação, Sr. Secretário de Estado, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Sr. Subdiretor da DG Informática da Comissão Europeia, demais autoridades, minhas senhoras e meus senhores. A Iniciativa Nacional Competências Digitais começou, a meu ver, da melhor maneira, com uma perspectiva ampla, quer na sua concepção, quer no envolvimento governamental, bem como com um horizonte temporal suficientemente longo para que a sua real avaliação possa ser feita a nível de macroindicadores e não unicamente de objetivos parciais de curto prazo. Gostaria de tecer algumas considerações sobre os 5 eixos em que foram agora apresentados, em que a iniciativa foi organizada, embora não possam ser tomados como fronteiras rígidas, ajudam a sistematizar. O primeiro eixo, que designamos por inclusão, incide numa dimensão essencial na perspectiva de diminuição das desigualdades, que, muito para além das questões meramente económicas, nos dividem do ponto de vista social e cultural, no que respeita à idade, ao género, ao nível de qualificação atingido ou ao território que habitamos. As questões de inclusão não têm um enquadramento óbvio na organização governamental, mas são preocupação de todos nós e requerem uma intervenção séria bottom-up. Para ganhar escala, tem de envolver uma fortíssima mobilização local, descentralizada, com todas as oportunidades que a descentralização que foi sendo feita, mesmo que insuficiente, potencia, competindo às autoridades públicas disponibilizar apoios e estímulos que o desenvolvimento das iniciativas relevantes. E mesmo que os efeitos destas ações não sejam diretamente mensuráveis no PIB, são essenciais na perspectiva do país que queremos ser. No outro extremo da iniciativa, o 5º eixo da investigação não visa obter respostas imediatas a problemas económicos e societais, visando antes perspectivar o nosso futuro. Do seu sucesso depende como o país se coloca no contexto internacional, nestas áreas determinantes das tecnologias de informação, cujas consequências diretas e indiretas se repercutem em praticamente todos os domínios, da saúde à indústria, da agricultura às finanças, do ambiente à energia, da segurança dos nossos dados e sistemas de informação, à segurança física da nossa floresta, dos nossos edifícios, transportes, cidades, etc. De novo, haverá muito que terá de ser feito bottom-up pelas nossas unidades de investigação, pelo nosso sistema de ensino superior, pelas nossas empresas, com um nível de exigência e comprometimento sem concessões. Mas o papel do Estado, na condução estratégica e na definição de apoios e estímulos, é essencial. E neste contexto, a instalação do Minho Advanced Computing Center no âmbito da parceria com a Universidade do Texas em Austin é um importante contributo. Mas os outros 3 eixos, da educação, da qualificação e da especialização, são diferentes e, em certo sentido, a meu ver, mais difíceis, mais exigentes naquilo em que nós, como país, somos menos bons.
A capacidade de traçar e manter objetivos globais e de os perseguir de forma determinada, fazendo prevalecer o que é comum, dando menos atenção aos interesses e objetivos particulares. Tem uma dimensão política e administrativa e uma forte dependência de articulação de serviços e são essenciais direta e indiretamente para o aumento da competitividade e da sustentabilidade da nossa economia e para o aproveitamento da atual dinâmica empresarial, quer de iniciativa portuguesa, quer estrangeira. A manutenção e até o reforço desta dinâmica dependerão da nossa capacidade de providenciar recursos humanos nas áreas das tecnologias de informação em quantidade muito maior do que a atual, sem perder a inquestionável qualidade que esses recursos presentemente têm. E porquê é que eu acho difícil a persecução destes objetivos? Porque os eixos de ação são múltiplos, atravessando horizontalmente áreas que, em geral, são pensadas e geridas de modo vertical. Porque é necessário vencer o déficit de género que faz com que percamos, nas áreas das tecnologias de informação, quase metade dos nossos talentos, o que, num contexto social conservador como é o nosso, exige abordagens múltiplas e imaginativas. Porque o aumento do ensino das tecnologias de informação a nível básico e secundário não se poderá fazer sem sacrifício de outras matérias, e todos sabemos como isso é difícil, mas também sem um crescimento significativo do número de professores da área, cuja formação terá de ser feita quer de raiz, quer por reconversão das outras áreas científicas menos solicitadas para a docência. Porque o crescimento do número de jovens em formação superior não será bem sucedido sem uma forte articulação com a oferta de cursos profissionais e profissionalizantes e, simultaneamente, se esse crescimento se der, sem o reforço da capacidade de formação efetiva a nível superior, em particular no ensino politécnico. Porque para quem, como eu, é um forte defensor do sistema superior dual, é claro que a proporção de estudantes nos dois subsistemas tem de ser fortemente alterada e que não é só do ensino politécnico que isso depende, mas também do ensino universitário, do seu posicionamento qualitativo e quantitativo. Porque, dados os nossos baixos índices de natalidade, que mesmo que aumentem demorarão uma geração a ter efeito, é fundamental importar talento a todos os níveis de formação, o que requer uma ação internacional, mas também uma forte mobilização de atores nacionais pertinentes, das autarquias ao CEF, para que seja tão fácil atrair e contratar um jovem técnico, engenheiro ou cientista como um jogador de futebol. E podia continuar com demonstrações de que um tal desafio é muito grande e que exige, não nos iludamos, fortes meios financeiros. Mas prefiro vincar neste momento que o desafio exige, sobretudo, um forte comando estratégico, com indicação clara de para onde se quer ir, para que cada pessoa e cada instituição percebam que a sua ação se insere num âmbito mais vasto do que o seu nível de intervenção direta. Sem isto, vamos crescendo, os resultados são interessantes, mas muito graduais. Claramente longe do enorme salto que precisamos dar se quisermos diminuir significativamente a distância que ainda nos separa dos nossos parceiros mais avançados. Sr. Ministro, Srs. Ministros, foi para mim uma grande honra aceitar o convite que me fizeram de coordenar esta iniciativa, num exercício, por razões óbvias, transitório. Penso que, se formos capazes de vencer os desafios, alguns dos quais procurei enunciar, esta iniciativa, com a sua dimensão e capacidade transformadora, ajudar-nos-á a deixar às próximas gerações um país melhor. Muito obrigado. Toma a palavra Mário Campo Largo, Diretor-Geral Adjunto da Direção-Geral da Informática da Comissão Europeia. Bom dia a todos, excelentíssimos Srs. Ministros, Sr. Secretário de Estado, Srs. Presidentes de Câmara, Srs. Autarcas, Sra. Deputada, Sr. Reitor, demais personalidades, caros senhores, minhas senhoras e meus senhores, caros amigos. É para mim um grande prazer para estar hoje aqui nesta sessão, porque desde o primeiro vídeo até às duas intervenções que foram feitas, eu fiquei com uma ideia ainda mais precisa e da importância que esta iniciativa tem em Portugal e, diria, no conjunto europeu. Quando convidaram alguém da Comissão para vir aqui, com certeza que provavelmente imaginariam
que eu me situaria em ler alguns dos relatórios que a Comissão produz. E seria, portanto, natural que eu dissesse neste momento que Portugal se encontra na mediana europeia, em matéria de competências digitais, e que precisa de reforçar algumas dessas competências, nomeadamente capital humano e no nível de utilização da internet. Mas isso foi dito no vídeo inicial. De facto, é verdade que a percentagem de cidadãos portugueses que utilizam a internet aumentou desde o ano passado, mas digamos que ainda é inferior à média europeia. Há, portanto, um capital aqui de crescimento potencial muito grande. Na utilização da internet também se verificou um acréscimo, nomeadamente, por exemplo, nas chamadas em linha, nas videochamadas em linha e na utilização das redes sociais. Mas acho que poderíamos ainda crescer mais, por exemplo, no capítulo das compras em linha. Quando falamos na conectividade, aí vemos que Portugal é um país líder e continua a aumentar significativamente em 2016 a utilização dos serviços de banda larga, fixa e móvel. Poderemos também ver que, ao nível da integração da tecnologia digital nas empresas, apresentamos um elevado índice de utilização, por exemplo, em partilha de informações ou na utilização de tecnologias RFID. A utilização das redes sociais, a faturação eletrónica, estão em franco crescimento, mas, por exemplo, as pequenas e médias empresas ainda não utilizam muito a internet para aumentar o seu volume de negócio eletrónico. E quando olhamos para os serviços públicos digitais em Portugal, vemos que, de facto, Portugal está na liderança europeia. Portanto, em vez de fazer uma análise detalhada destes gráficos, eu pensei que seria importante para mim partilhar com vocês uma reflexão sobre duas das áreas em que Portugal lidera. E escolhi uma delas como ponto de reflexão para mim próprio e gostaria de partilhar isto convosco. À distância e numa observação que eu penso que é neutra, mas relativamente bem informada, os bons resultados na área de serviços digitais, públicos digitais, têm a ver com o esforço e o investimento continuado na área da modernização, eu diria, da transformação digital da nossa administração pública. E não apenas por aquilo que normalmente se chama o governo eletrónico. Na minha cabeça, o governo eletrónico corresponde a uma primeira fase da transformação digital em que os serviços são fornecidos agora através dos canais que a internet propicia. Mas essencialmente porque em Portugal se percebeu que o que está verdadeiramente em causa é fazer um governo digital e esse passa por transformar os processos da administração pública por dentro, utilizando novas tecnologias, quiçá competências novas dos atores da administração pública, novos modelos de negócio. A centralidade do utilizador, ou neste caso, do cidadão, em vez da centralidade da administração pública, é muito importante. O esforço de transpor barreiras e setores nos quais uma administração pública está necessariamente estruturada para fornecer serviços, por exemplo, em momentos importantes da vida de um cidadão, quando um cidadão nasce, por exemplo, e ter todos os serviços disponíveis para esse novo ser, é um outro exemplo particularmente importante. Lembro-me bem, na minha aldeia, eu iria dizer que os velhotes, mas eu neste momento já me considero nessa faixa etária, as pessoas da minha idade iam às finanças ou ao cartório. Não iam à Segurança Social, porque nessa altura não era muito importante a Segurança Social, mas iam ao cartório e às finanças. Depois criaram-se as lojas de cidadão, ou seja, trouxeram-se vários serviços junto ao cidadão. Mas reparem, com os canais da internet, eu tenho o acesso à administração na minha mão, no meu telemóvel, e, portanto, é muito importante que por detrás disso a administração não continue estruturada em silos, mas que ofereça, portanto, uma interface completamente focado no cidadão. E poderia continuar a nomear
a utilização de novas tecnologias, aquelas que permitem múltiplos canais, que permitem a inclusão, o acesso móvel, a mobilidade no acesso aos serviços. Podia falar no desenvolvimento de apps, podia mesmo falar na criação de um laboratório experimental, o LabX. Tudo isto são iniciativas importantes. Por que é que fazer esta reflexão é importante para mim neste contexto? Bom, primeiro porque duas conclusões eu posso tirar. A transformação da administração pública em Portugal trouxe resultados de futuro no presente. E experimenta as vantagens que outros setores empresariais ou já conseguiram ou conseguirão no futuro. Que a administração pública está em processo de se reinventar e não tem medo de disrupções, por exemplo, tecnológicas ou de novos modelos de negócio. E o mesmo se passa em múltiplos setores empresariais. Por exemplo, as iniciativas do tipo 4.0 vão acelerar esse tipo de transformação digital em vários setores industriais. Quero, portanto, concluir de alguma maneira que, por este exemplo, por mais outro que eu poderia dar, o que se passa é que a nossa sociedade está numa acelerada transformação digital. Gosto muito de dar o exemplo de que cada um de nós tem o seu eu digital. Aquilo que eu chamaria o meu gêmeo digital. Muitos de vós conhecerão outras pessoas que estão aqui, através das redes sociais, através de tudo o que aparece na internet, sem nos conhecerem necessariamente pessoalmente. Mas o mesmo se passa com uma máquina. É hoje fácil imaginar que uma máquina operando num país é gerida a partir de outro país ou que a manutenção é feita de outra área geográfica. E o mesmo se passa com uma organização ou com uma cidade inteligente, na qual Coimbra também tem ambições. E esta transformação é continuamente acelerada, por exemplo, pelo facto de nós estarmos todos hiperconectados e, uma vez mais, o facto de Portugal ter uma boa conectividade cria uma base sustentável e importante para o futuro. E é também acelerada porque cada vez mais temos mecanismos de colaborar empresarialmente entre várias entidades, desde startups a empresas mais estabelecidas. De facto, não há setores industriais isolados, independentes. O nosso tecido industrial, como qualquer outro tecido industrial, cada vez mais tem que trabalhar em ecossistemas em que cada empresa traz um valor acrescentado ao próprio ecossistema. Os sistemas de processamento de dados estão cada vez mais desenvolvidos, mais sofisticados. A internet das coisas permite captar mais informações, mais dados. Esses dados podem ser transformados em conhecimento útil por várias tecnologias, tais como a inteligência artificial ou data analytics. O utilizador, o cliente, não é só um utilizador de serviço, ele cria novos serviços ou alimenta os serviços com nova informação relevante. Uma sociedade em transformação digital aposta em ecossistemas cada vez mais inteligentes. Haverá seguramente questões legais, éticas, por trás desta dimensão. Mas agora gostaria de ver como é que esta transformação digital impacta no tópico que hoje estamos a discutir, das competências digitais. E de uma forma não exaustiva, fui elencando algumas dos drivers, algumas das áreas que penso que são importantes neste contexto. Sistemas cada vez mais inteligentes. Não só as máquinas, os sistemas, eles próprios, cada vez mais inteligentes em todas as áreas. Mudam continuamente a natureza do trabalho. A maneira como nós interagimos e nos relacionamos com esses sistemas inteligentes, através de canais cada vez mais sofisticados e cada vez mais suaves, integrando, portanto, novas maneiras de interagirmos com os sistemas, por voz,
com sistemas de inteligência artificial por trás, com bots, etc. O facto de estarmos sempre ligados tem implicações claras na maneira como nós interagimos com os outros eus, mas essencialmente como nós estruturamos as nossas próprias organizações, ou seja, como no sentido mais lato, colaboramos profissionalmente. O incrível poder computacional que temos nas nossas empresas, nos centros de processamento, na quantidade de sensores que estão disponíveis, na quantidade de coisas que são monitorizadas, até nas nossas mãos, nos nossos telemóveis. E por fim, também devido a avanços na medicina, na biologia, na investigação em geral, enfim, as condições de vida levam a uma maior longevidade, o que muda seguramente a natureza das nossas carreiras profissionais e da relação entre a educação e a aprendizagem contínua. O que é que isto implica, portanto, quando pensamos nas competências do futuro? Que as competências do passado, se forem as mesmas utilizadas agora, teremos sempre os mesmos resultados e, portanto, não teremos a evolução que desejamos. Mas implica que, por exemplo, numa sociedade cada vez mais interdependente, que explora precisamente o potencial desses ecossistemas que eu referi, teremos que ter competências na área da inteligência social, estimulando reações e interações positivas. Esta competência parece-me particularmente importante. Hoje em dia discute-se muito se conseguimos que as máquinas, os robôs, sejam capazes de demonstrar alguma inteligência emocional. Mas se eu puder parafrasear, como diria coloquialmente, enfim, aqui mostra-se a importância, através dessa inteligência social, a vantagem comparativa que nós, enquanto humanos, temos sobre as máquinas. A transdisciplinaridade. Uma literacia e uma capacidade de compreender conceitos em várias áreas ou disciplinas, já que, de facto, os desafios que se nos apresentam são muito complexos para serem resolvidos por uma só disciplina. Pense no aquecimento global. Este aspecto é muito interessante porque, provavelmente no século XX, nós formámos pessoas muito especializadas e hoje aquilo que é importante é que nós eduquemos pessoas com o sentido da curiosidade, da procura contínua de entender outros domínios e de os pôr num contexto. As tarefas que nós, enquanto profissionais, temos que desenvolver serão sempre diferentes. Poderão ser executadas sempre de forma diferente. Por isso, uma competência muito importante no futuro é a capacidade de nós representarmos, criarmos modelos e processos de trabalho que sejam conducentes ao resultado desejado, no fundo, uma certa agilidade. A capacidade também de encontrar soluções relevantes numa sociedade que é completamente imersiva, com novas interações, novos mídia. Eu, por exemplo, posso comandar através do meu telemóvel o aquecimento na minha casa, mas quando chego a casa tenho que carregar no botão para mudar o aquecimento. Aqui está como uma dimensão empresarial não se atualizou ou tem um desafio importante nesta área de interfaces que sejam suaves com as coisas ou com os outros. A gestão da informação, a gestão da sobrecarga da informação e depois as colaborações virtuais. E sejamos conscientes que as equipas que são mais produtivas são aquelas em que a diversidade é maior. Como diria o vídeo que vimos no princípio, efetivamente, uma população ativa capaz gera mais empregos, gera novos mercados, novos produtos, novas atividades económicas mais competitivas e com mais valor acrescentado. Na Europa este é o cenário. 37% da força de trabalho não tem competências digitais básicas, especialistas em TIC representam 3,7% do emprego total. Há 350 mil vagas para especialistas na área das tecnologias de informação e comunicação. 40% das companhias que tentam recrutar especialistas em TICs encontram dificuldades. E num estudo recente de Gartner, as áreas mais procuradas na área dos especialistas em TICs são hoje inteligência artificial,
segurança cibernética, a internet das coisas. Ao nível europeu, The Job Coalition põe todos os parceiros juntos, privados e públicos, de modo a conseguir que aumentemos a literacia básica e especializada. Tentamos envolver os Estados-membros no delineamento destas estratégias e na implementação das iniciativas concretas. Propomos que os fundos europeus e nacionais possam suportar projetos pilotos. O InCode é seguramente, no panorama europeu, uma iniciativa de vanguarda que muito deve orgulhar Portugal. Muito obrigado. Toma a palavra Manuel Machado, Presidente da Câmara de Coimbra. Bom dia. Senhora Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Senhor Ministro da Educação, Senhor Ministro da Ciência e do Ensino Superior, Senhor Secretário de Estado das Autarquias Locais, Senhor Presidente do Fórum Permanente das Competências Digitais, Senhoras e Senhores Conferencistas, a minha palavra aqui hoje é para vos saudar. Para vos saudar e acolher neste sítio que pode evidenciar o que é a evolução das ciências e das competências digitais. Nós estamos numa obra num espaço municipal que foi já convento, foi já armazém, foi já coisas das mais diversas, foi fábrica, foi ruína. E hoje é este espaço magnífico onde temos o gosto de vos acolher. E acolher neste sítio onde quisemos, de propósito, respeitar a memória e a história e os sinais e potenciar este novo sítio para o novo uso que lhe dedicamos e que é servir de centro de convenções e congressos, de realização de eventos, de aumento da atratividade de Coimbra, da sua região e do país. Deixem que vos dê o ponto de vista de uma autarca a propósito da matéria objeto desta primeira conferência, e aqui uma saudação ao Governo por ter escolhido a minha cidade, a nossa cidade, para fazer esta primeira conferência. Nós temos vindo a trabalhar num projeto com várias cidades, também europeias, para a transformação da nova geração de cidades, Smart Cities. Nesse trabalho, nós temos encontrado cooperantes ativos de enorme qualidade. Felizmente, uma boa parte das empresas que connosco têm trabalhado são instaladas e foram geradas no Instituto Pedro Nunes, onde têm tido uma capacidade de produtividade relevante neste domínio e muito nos têm ajudado. Neste âmbito das Smart Cities, nós estamos, por exemplo, já adotámos a área classificada Património Mundial da Humanidade, com acesso livre e gratuito à internet, em banda larga, e estamos neste momento a disseminar o acesso à rede de internet nas principais localidades dos aglomerados periurbanos da cidade, para promover a igualdade, a interoperabilidade, para promover o conhecimento. E no centro histórico, já que não podemos fazer uma autoestrada ou uma avenida larga, por respeito pelo património, estamos a fazer autoestradas de comunicação através desta metodologia. Também aqui, nos nossos serviços municipalizados de transportes urbanos, estão a ser equipadas 150 viaturas com hotspots de acesso à internet. Obviamente que estamos a propiciar a comunicação das pessoas, mas também estamos a aumentar a atratividade dos nossos transportes públicos. E é isto que vamos fazendo por aqui e que agora, com este novo programa que o Governo empreendeu, iremos naturalmente, permita-se-me que use a palavra, aproveitá-lo ao máximo, recorrendo a tudo o que estiver ao nosso alcance, dado que o tempo de hoje da vida das nossas cidades e das nossas autarquias em geral é passar do hardware para o software.
e é usá-lo de forma produtiva, rentável, educativa, pedagógica, usando a escola como espaço de sementeira, e é também, neste componente, não queremos esquecer uma coisa que nos preocupa. A evolução tecnológica que assistimos começou quando nós chegamos a viver, diga-se. Hoje tem também a aplicação daquela velha expressão popular, não há vela sem senão. A parafernália de cabelagens, de fibra óptica ou coisas quejandas, que estão a poluir, estão a degradar as nossas comunidades, é impressionante. Talvez as entidades reguladoras tenham aqui uma palavra a dizer. Talvez as autarquias tenham aqui uma palavra a dizer. Mas vamos ter de olhar para esta componente que desfigura uma parte do nosso território pelo uso abusivo do espaço aéreo com fios de comunicações que não são adequados. É o tal senão. Nós, como autarcas, vamos empenhar-nos em conseguir tentar resolver isto, porque prejudica a estética e o valor das nossas comunidades. Senhoras e senhores conferencistas, permitam-me que, antes de terminar, faça um cumprimento especial ao magnífico reitor da nossa universidade, que vejo aqui à frente, e que, como parceiros que somos no Instituto Pedro Nunes, temos consciência de termos dado um contributo para melhorar a vida dos nossos concidadãos. A todos, uma boa jornada de trabalho. Esta é importante. Muito obrigado. Toma a palavra Manuel Heitor, Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Muito bom dia a todos e, antes de mais, uma palavra de agradecimento pela vossa mobilização e participação. O desafio que temos pela frente é enorme e certamente que não apenas o vídeo e as metas e os números que temos tentado salientar, mas também as intervenções anteriores mostram bem aquilo que temos pela frente. Não é simples e não há nada melhor do que abrir este debate de uma forma aberta, concertada e articulada. E é para isso que serve este fórum, o Fórum Permanente das Competências Digitais, que tem como objetivo mobilizar a sociedade civil. Eu queria desde já certamente agradecer a todos os meus colegas, membros do Governo, que se têm mobilizado de uma forma inédita em todas as suas áreas de governação e administração, mas também certamente aos autarcas, e em particular aqui representados pelo Presidente da Câmara de Coimbra, que disponibilizou esta primeira realização, e certamente ao Rogério Carapuça, Presidente da Associação Portuguesa para o Usamento de Comunicações, e a toda a sua equipa, que de uma forma também particularmente inédita, mas mobilizadora, tem conseguido articular esforços nas mais variadas áreas de atuação, certamente entre os associados da APDC, mas também em estreita relação com a administração pública, com as escolas, com as freguesias e certamente com as instituições de ensino superior também aqui representadas, entre muitas outras áreas de atividade. E, de facto, falar no digital, falar no processo de transformação de digital só pode ser um processo de mobilização de todos, das famílias, aos indivíduos, dos coletivos empresariais, aos coletivos autárquicos, às regiões e certamente à cooperação internacional. E, de facto, os números com que nos enfrentamos mostram que o desafio é tão grande que só pode ser em coletivo que podemos desenhar o trajeto. E, de facto, este fórum serve para, de uma forma permanente, mas também sistemática, anualmente, nos reunamos e sabemos ter a autocrítica suficiente para todos nos mobilizarmos em casa, nas nossas profissões, nas nossas instituições, nos nossos vizinhos, para que todos podemos, em conjunto, tentar perceber que o processo de transformação digital é de tal forma intrínseco à nossa vida do dia-a-dia que nos leva a pensar o futuro.
E só há uma coisa que sabemos, é que o futuro vai ser muito diferente daquilo que é a nossa ação hoje, mesmo em contacto com as tecnologias digitais, e que isso nos leva também a garantir que não nos podemos limitar a comprar e a usar as tecnologias que os outros desenvolvem, porque esse processo nos leva, sobretudo, a um afastamento e uma maior distância daquilo que são as sociedades que emergem hoje em várias regiões do mundo. E, por isso, é num processo amplo, complexo e desafiante de, certamente, nos capacitarmos para usar tudo aquilo que se faz noutras partes do mundo, mas também participar ativamente num processo de produção e de transformação digital que temos que reunir competências desde a área da inclusão ao nível das freguesias, à área mais sofisticada da investigação, dos centros de investigação, daquilo que melhor se faz nas universidades, nos politécnicos ou nos nossos laboratórios do Estado. E por isso, pensar na era digital e pensar num processo de competências digitais é pensar, sobretudo, na incerteza que temos que saber enfrentar o futuro. É por isso darmos capacidade para aprender, porque hoje sabemos que estamos a educar jovens para empregos que daqui a 10 ou 15 anos não fazemos a menor ideia quais é que são. E essa capacidade de enfrentar o futuro numa era cada vez mais digital é o desafio que os nossos coletivos têm que saber enfrentar. Se é verdade que hoje temos cerca de 26% da população portuguesa que nunca usou qualquer tipo de tecnologias digitais e o querermos reduzir para 5% nos próximos 12 anos até 2030. Ou, ao mesmo tempo, se é verdade que temos 60% da população que usa frequentemente a internet e garantir que esse número aumente para 90% em 2030. Ou que, ao mesmo tempo, que temos cerca de, estamos neste momento a formar 2,3 novos doutores por ano em cada 10 mil habitantes e queremos aumentar 30% essa formação. Ou que temos que duplicar em 12 anos o número de PMEs que têm uma intensidade digital a um nível de ter especialistas na sua força de trabalho, exige-nos a pensar um trajeto em coletivo, da administração pública às empresas, das escolas às universidades, dos politécnicos às PMEs, das freguesias à interação e cooperação internacional, que só todos em coletivo poderemos fazer. E por isso lançámos esta ideia de um movimento social em que tem este fórum como um processo de autocrítica e de reflexão e que tem por detrás uma iniciativa com uma equipa liderada pelo Pedro Guedes de Oliveira, que mais uma vez agradeço a sua mobilização e que hoje reúne um leque vasto de peritos em todas as áreas, das freguesias, às escolas, à administração pública, à administração profissional e aos centros de emprego profissional, mas também às instituições de ensino superior e aos centros de investigação. E esta, porventura, este amplo debate e mobilização é o que distingue esta iniciativa de outras iniciativas, nomeadamente a nível europeu, por abranger todas as áreas. Lançámos a iniciativa em abril passado, mais uma vez abrangendo todos os leques das áreas governativas e desde abril temos sistematicamente evoluído no processo de debate e identificado projetos estruturantes que hoje têm um potencial também de atração e de mobilizar financiamento, nomeadamente no âmbito da reprogramação dos fundos comunitários, que mais tarde o Ministro Pedro Marques vos falará. E por isso foram definidos, entretanto, projetos estruturantes, a que chamamos projetos bandeira, para além de um leque muito diversificado de medidas que têm sido identificados pelos mais variados autores. Na área da inclusão, falamos sobretudo em
estimular e facilitar comunidades criativas em todas as freguesias, através da criação de balcões fixos e pontos de acesso em todas as freguesias. É isso que temos que nos mobilizar para o próximo ano 2018. Na educação, o Ministro Tiago Brandão Rodrigues irá mais tarde falar sobre o alargamento das competências TIC na matriz curricular, assim como na formação dos professores. Nas qualificações, obviamente um eixo crítico hoje na mobilização geral da população portuguesa, estamos a falar sobretudo no acesso àquilo que são a mobilização do programa Indústria 4.0 na área da formação profissional ao nível das empresas, mas também nas parcerias para a requalificação de digital no âmbito do programa Qualifica, ou sobretudo na mobilização por um lado, do Instituto Nacional da Administração, mas de uma forma geral, da qualificação da administração pública em competências digitais. Na área da especialização, estamos certamente a falar na mobilização, sobretudo do ensino politécnico, para as formações curtas, que é para jovens, nomeadamente aqueles que têm um percurso ou que escolhem um percurso por via profissional, mas também mais e mais a formação para adultos. Esta semana decorre em simultâneo com este fórum a Semana Europeu do Código Digital e desde segunda-feira até ao fim da semana estão a decorrer várias iniciativas. Ainda ontem foram assinados vários protocolos com empresas e com instituições politécnicas para garantir uma maior mobilização naquilo que é o acesso às ferramentas de código, que obviamente estão a evoluir dia após dia e que daqui a 5 anos serão diferentes, exigindo, portanto, uma mobilização contínua e sistemática de todos aqueles técnicos, jovens e menos jovens, que, através hoje de ferramentas parcialmente simples, podem ter acesso a outras formas de transformação digital. Nas universidades, precisamos certamente de mobilizar todas as ações de uma forma geral, porque também o processo de transformação digital ocorre dentro da sala de aula, ocorre na interação entre estudantes e os docentes e certamente entre ambos e a capacidade de produzir novos conhecimentos com novo trabalho de investigação. Por isso também mobilizamos as parcerias internacionais que temos feito sistematicamente ao longo dos anos para poder instalar em Portugal hoje capacidades de supercomputação já devidamente articuladas, nomeadamente no âmbito da relação da Universidade de Texas em Austin e em articulação com a rede europeia de supercomputação, em particular através do Centro de Supercomputação de Barcelona. Mais uma vez, temos que participar neste processo, não apenas aceder aos supercomputadores, mas também, em Portugal, ter hoje capacidade de transformação e processamento de grandes quantidades de dados, porque, obviamente, a era digital é também uma era dos dados, da informação, das novas ciências dos dados que temos que estar preparados não apenas para usar, mas também para poder contribuir para a produção de novos conhecimentos. E, por isso, a mobilização de um espectro largo, desde aquilo que se passa nas freguesias, daquilo que se passa em casa diariamente, àquilo que se passa nos centros de investigação, envolve um esforço massivo que só todos em coletivo e de uma forma aberta, com crítica, com uma capacidade contínua de nos autocriticarmos e de podermos identificar o que estamos a fazer, o que não conseguimos fazer e, sobretudo, respeitar os falhanços e aprender com os falhanços uns dos outros, comparando-nos sempre com os outros. Esta iniciativa teve, de facto, e tem tido esse mérito, e agradeço mais uma vez ao Rogério Carapuça e ao Pedro Guedes de Oliveira, que de uma forma particularmente simples e modesta nos têm obrigado a comparar uns com os outros, nas várias áreas de atuação, mas também com os outros que na Europa estão em esforços semelhantes. E não pensemos que as outras sociedades estão paradas a olhar para nós. Não. O processo de transformação do digital e as iniciativas de competências digitais hoje estão, felizmente, presentes em todas as sociedades, da África à Ásia,
certamente na Europa e nos Estados Unidos e na América do Sul, e por isso exige-nos continuamente identificar as melhores práticas, adotar práticas, estarmos constantemente a melhorar. É esse o desafio que pedimos a este fórum, um esforço contínuo de crítica, mas também de aprendermos em conjunto a fazer mais e melhor. Muito obrigado. Toma a palavra Maria Manuela Leitão Marques, Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa. Caro Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Manuel Machado, começo por agradecer o acolhimento nesta bela sala tão antiga para discutir um assunto com tanto futuro. Acho que é, na verdade, a melhor maneira de ligarmos a nossa história ao nosso futuro. Caros colegas de Governo, Senhor magnífico Reitor da Universidade de Coimbra, caro Rogério Carapuça, Presidente do Fórum INCODE, a quem agradeço, antes de mais, a esta iniciativa, bem como ao Pedro Guedes de Oliveira, que tem coordenado tudo isto com grande esforço e muitas viagens por todo o país, porque este é um programa para todo o país. Mário Campo Largo, obrigada por tudo, obrigada pelas palavras, obrigada pelos ensinamentos sempre tão importantes que ouvimos com tanta atenção. Minhas senhoras e meus senhores, agradeço a todos, peço desculpa, senhora deputada, agradeço muito ter vindo e já vou dizer porquê também, muito em especial. Minhas senhoras e meus senhores, agradeço muito estarem aqui connosco hoje e terem, enfim, sacrificado o vosso tempo de outras coisas para refletirmos em conjunto. Creio mesmo que esta é uma reflexão que exige que é muito mais de toda a sociedade que do Governo, que o Governo ajuda, mas tem que ser um investimento com futuro, um investimento com continuidade, um investimento que passe para além das legislaturas, para além das maiorias políticas que fazem cada uma delas, porque não é algo que possamos resolver, não é uma estrada que possamos fazer e fica feita e apenas exige manutenção, não é um edifício que possamos construir e que possamos ocupar, é muito mais do que isso. São muitos desafios, como o Sr. Ministro da Ciência e do Ensino Superior já aqui referiu, e eu começo pelo primeiro, que me toca particularmente, que é um desafio de cidadania, um desafio para todos, que é da inclusão digital daquela parte significativa da população que não tem competências digitais básicas, o que torna difícil o seu dia-a-dia, o seu contacto com os serviços públicos, o exercício da cidadania plena, combate ao isolamento, a interação com os seus familiares. Lembro-me sempre da felicidade que uma Presidente da Câmara um dia me contou de uma iniciativa que ela tomou em Alfândega da Fé, que foi apenas levar um tablet à casa de habitantes mais idosos do seu concelho para lhe permitir ver e falar com os seus familiares. Tão simples, tão surpreendente e tão importante que foi aquele gesto que com certeza custou muito pouco e que pode repetir-se. Não me detenho na educação formal dos nossos jovens, onde o panorama é claramente favorável, porque o Sr. Ministro da Educação que ali está falo-á de certeza com muitos exemplos e dando conta de tudo o que vamos fazer. O terceiro eixo é o da qualificação, de competências digitais como passaporte para o emprego. Já vimos ali os números e eles são surpreendentes. E também vimos os números da qualificação dos nossos funcionários públicos. É bom estarmos naquela posição dos serviços digitais, mas naquela posição tanto se está como se deixa de estar, porque os desafios são contínuos de atualização, de modernização, de utilização de inteligência artificial para melhorarmos a decisão administrativa e a decisão política, que é hoje um grande desafio que temos que explorar. Fiz recentemente uma reunião com essa comunidade das nossas universidades e há tanta coisa
que temos pela frente e que podemos melhorar e, portanto, não temos competências dentro da administração pública. E há competências que podemos ir buscar fora, com certeza, e há serviços que podemos contratar fora, sempre o faremos, mas para tudo isso também precisamos de competências cá dentro, precisamos de nos qualificar, de nos atualizar, aqueles que já estão nessa área e aqueles que podem entrar nela. E, portanto, também para a administração pública, de maneira diferente do que foi no passado, este programa é muito importante. E para tudo isto é preciso, como já disse o Sr. Ministro, atuar na formação superior qualificada e especializada e, sobretudo, não podemos responder a estes desafios de forma estática, presos a conhecimento que rapidamente se desatualiza e se estivéssemos aqui há 5 anos o nosso discurso com certeza já não seria o mesmo. Precisamos de investigação científica que antecipe e promova novos desenvolvimentos tecnológicos e que prepare novo conhecimento para ser usado em todos os outros 4 níveis que referi, desde a inclusão à educação, passando pela especialização. Responder a todos estes desafios num ambiente de mudança contínua exige pensar de forma aberta, colaborativa, inovadora, mas sem partir de um quadro em branco. É por isso que pensamos no Governo na iniciativa ENCODE, uma iniciativa transversal. Temos hoje aqui 3 ministros, ainda virá um 4º, não como um programa fechado, definido apenas dentro da administração pública, mas como um esforço, apenas um desafio aberto a toda a sociedade que reconhece as iniciativas já em curso por parte de entidades públicas, privadas e do setor social. Apelo assim a todas as empresas que hoje aqui estão connosco, e já são muitas que se envolveram neste programa, e como estamos em Coimbra, apelo também à responsabilidade social das instituições do ensino superior, neste caso da Universidade de Coimbra, com o qual contamos como parceiros para todos os eixos, para o eixo da inclusão, para o eixo onde o voluntariado é tão importante. Vamos ver daqui a bocadinho um programa de uma junta de freguesia que conta com o Instituto Politécnico como parceiro para se desenvolver, e multiplicaremos muitas outras iniciativas deste tipo em que um eixo ajuda o outro, desde, portanto, a inclusão até, naturalmente, ao seu ponto mais próprio, que é o da investigação de ponta, que alimenta as outras áreas, e na área da inteligência artificial temos aqui, nesta cidade, no Instituto Pedro Nunes, muito boas iniciativas que são exemplares para este efeito. E, portanto, tudo isto, algumas coisas destas, vamos ver como ilustração na exposição que foi organizada para esta sessão, e que é apenas uma ilustração de um esforço que falta muito. Nós hoje estamos aqui, não é o pontapé de saída, está muito trabalho feito, mas falta muito para fazer, sobretudo porque, como mostrei, este trabalho é contínuo. Estamos também, portanto, a procurar mostrar as melhores práticas, apoiar as iniciativas já tomadas, estabelecer sinergias entre outros programas. Vamos ter financiamento também para ajudar algumas destas iniciativas. Programas como a inovação social servem também para a inclusão digital, terei oportunidade de o dizer mais à frente, programas que incluem, que juntam a inclusão, a literacia financeira à inclusão digital, e que, na verdade, envolvem diferentes atores, inclusive do setor social. Naturalmente, também as autarquias são fundamentais, são o poder de proximidade, são o governo de proximidade, são o apoio de proximidade, e até ao nível da freguesia, falo aqui com especial interesse ou com especial apelo, porque penso que é exatamente o nível de governo que pode ser o parceiro mais importante para alguns dos programas que aqui referi.
Como vão ver, os projetos que são alguns dos projetos bandeira, e termino por aqui. Já tivemos uma introdução muito grande e agora vamos ao trabalho, convidando-vos já a conhecer algumas iniciativas, algumas propostas e depois disso a acompanhar os diversos painéis que, como disse, têm todos a ver uns com os outros, que apresentamos ou que organizamos a propósito de cada um dos eixos temáticos do INCODE. Desejo-vos assim um bom fórum, que espero nos inspire a todos a continuar este esforço conjunto e contínuo. É quase um esforço de militância e é um desígnio de toda a sociedade. Apelo, acima de tudo, que não deixemos esquecer os que, por circunstâncias da vida, não partilham ainda hoje, neste momento, todos os benefícios, e vimos aqui muitos, deste processo acelerado de digitalização em curso. Não deixemos ninguém para trás. Inclusão digital é, antes de mais, nos tempos que correm, uma questão de cidadania. Muito obrigada por estarem cá e um bom trabalho.